Mais uma vez citando Byung-Chul Han, o ser humano hoje, século XXI, se gaba de ser multitarefa, do que alguns chamam de hiperatividade. Não se trata apenas de você ter a capacidade ou a habilidade de fazer muitas coisas, mas se trata de você fazer várias coisas simultaneamente. Então, você está no computador atendendo uma demanda, mas você está com o celular e você está com um livro e você está, por algum motivo, com um papel para fazer anotações, mesmo com o computador na sua frente. Então, entenda, muita gente se gaba como se isso fosse um superpoder. Eu consigo executar várias tarefas ao mesmo tempo. Para o autor sul-coreano, e eu partilho dessa visão, isso não é um avanço. Isso não é algo que a gente deveria necessariamente se gabar. Porque se a gente fizer uma volta para o mundo selvagem, se a gente olhar para animais selvagens, a gente vai perceber que essa é uma necessidade deles. Um animal como um leão, por exemplo, que acabou de caçar, ele tem obrigatoriamente, por uma questão de sobrevivência, ele tem que cuidar da caça, ele tem que cuidar do território, ele tem que cuidar de comer, ele tem que cuidar também dos seus, que ele está ali protegendo. Então ele é forçado por uma questão de sobrevivência a executar várias tarefas ao mesmo tempo. O ser humano, ele se distingue dos outros seres justamente pela capacidade que ele tem, entre outras coisas, né? A gente se distingue por vários motivos, mas nós temos nesse aspecto uma característica que ajuda a gente a se distanciar dos demais seres. Nós temos a capacidade de mergulhar profundamente em algo. Nós podemos pegar um livro, por exemplo, e fazer um mergulho naquele livro, que inclusive vai permitir que a gente faça descobertas sobre nós mesmos. Mas isso quando a gente está olhando para o livro, quando a gente está olhando para aquela atividade. Então perceba que nós naturalizamos uma prática e nós naturalizamos essa prática como se fosse uma virtude ou um superpoder, quando na verdade ela representa um retrocesso. Nós estamos perdendo a capacidade. Nós estamos, na verdade, deixando na obsolescência uma capacidade que é magnífica. Nós podemos mergulhar na escrita, nós podemos mergulhar na leitura, nós podemos mergulhar numa atividade puramente lúdica, subjetiva. O ser humano ele é capaz de contemplar uma coisa e ter um olhar para além daquilo que os olhos são capazes de enxergar. Mas quem está fazendo isso? Quem está investindo tempo nisso? Então perceba, a nossa relação com o tempo, como é que ela está? A gente está passando por um momento onde a gente acelera áudios, onde a gente acelera vídeos. E muitas vezes o indivíduo ele acelera esse conteúdo para se sentir forçado a voltar para ver na velocidade normal, porque não entendeu nada. Porque ele está lutando contra um tempo. A gente não precisaria lutar contra o tempo. A gente não precisa disso, a gente precisa de qualidade. E a qualidade está, muitas vezes, nessa sintonia, nessa conexão que o ser humano é capaz de estabelecer com um determinado objeto. E note, se nós não estamos tendo essa sensibilidade de estabelecer uma conexão com os objetos, o que dirá com as pessoas? Nós estamos cada vez mais isolados. Você percebe que as pessoas, elas fazem muitas atividades, mas no fim das contas elas não se envolveram profundamente com nenhuma atividade. É como Zygmunt Bauman diz também, né? Nós estamos todos numa solidão e numa multidão ao mesmo tempo. Então, é preciso estabelecer lucidez nas nossas ações e nas nossas atividades, de modo a que a gente resgate essa capacidade que só o ser humano tem, que é de contemplar. Como filósofo, isso me lembra os primeiros filósofos. Aqueles que observavam a natureza atentamente, tentando entender ela a partir dela mesma. Será que se a filosofia não tivesse surgido lá por volta do século VI, século VII a.C., e o desafio fosse posto hoje, a gente teria muita condição de enxergar grandes filósofos? Dentro dessa lógica, não. Mas é possível a gente reverter esse processo.
Reverter o processo justamente valorizando esse diálogo entre aquilo que eu estou me propondo a fazer e aquilo que eu vou fazer de fato, com profundidade. Eu acredito também que o advento da internet fez com que a gente tivesse muita informação e pouco conhecimento. Justamente por causa disso. Informação tem esse quê de superficialidade. Conhecimento é um mergulho que o indivíduo vai dar naquele determinado objeto. Então, hiperatividade ou multitarefa não é superpoder, é retrocesso.